Olá pessoal, muito bom dia, bem-vindo a partir de agora no SCC Meio Dia e obrigado por deixar entrar na sua casa. Bom dia, Gabriele Ravasco. Oi, Cleiton Ramos, ótimo dia para você, para quem está em casa nos assistindo. Boa terça-feira para todo mundo, tem bastante informação hoje, hein? Chuvinha, aquela tensão no trânsito. O tempo mudou completamente. Daqui a pouco os detalhes completos aí da previsão do tempo. Já a Gabi vai abrir a janela para a gente ver como é que tá o dia. Mas vamos trazer agora os destaques do SCC Meio Dia, edição de hoje, terça-feira, 26 de setembro. Olha só, grave acidente é registrado na BR-470. Olha só as imagens aí. O veículo corta para o lado esquerdo e vem mais da esquerda ainda, sai da pista e bate em cheio nessa carreta. Tudo isso registrado por uma câmera de vídeo monitoramento. Isso mesmo, que gravou o exato momento da batida. E a imagem impressiona. Já os detalhes aqui no SCC Meio Dia. Você vai acompanhar também. Pais denunciam a abordagem da polícia durante uma comemoração dos filhos em uma cidade aqui de Santa Catarina. Sobe o som aí. Eu não sou bandido! Dá pra ouvir o pai, eu não sou bandido, gritando. Já a gente vai repercutir. Eles alegam que houve uso abusivo da força contra as pessoas que estavam na festa. Mas afinal, o que levou a essa abordagem e o que diz a polícia sobre esse caso? Já temos a resposta. E ainda, motorista é flagrado dirigindo na contramão no trecho sul da BR-101. Imagina o susto quem estava nesse trecho aí. O senhor de 80 anos percorreu cerca de 20 quilômetros até ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal. Em instantes, a gente conta para você essa história. Gabi Ravasco. Você vai conferir também a nova série do SCC SBT Reciclando Hábitos. São 4 reportagens especiais sobre compostagem, hábitos de consumo e descarte de resíduos. No primeiro episódio, uma moradora de Florianópolis mostra as vantagens da destinação correta de resíduos por meio da compostagem caseira. No SCC Esporte, os destaques da Copa Sul-Americana. Hoje acontece a semifinal da competição, com Corinthians e Fortaleza em campo. E tem, é claro, a previsão do tempo, dia completamente fechado, né? Será que continua assim? Eu te conto a partir de agora aqui no SCC Meio Dia. Fique com a gente, estamos no ar. Ô Gabi, você falou ali no esporte e hoje a gente reforça o convite que tem a estreia do grande narrador Kleber Machado. Ah, é sucesso, né? Vai bombar. Acompanhou a entrevista dele no Primeiro Impacto. Tá empolgado. Corinthians e Fortaleza é o primeiro jogo da Sul-Americana, exclusivo na tela do SCC SBT. É aquele momento que a gente pega a pipoca. Não, pizza não dá porque eu tô na dieta. A pipoquinha dá, né? Acho que na pipoquinha na dieta dá. Uma pizza de vez em quando também pode, né? Mas acho que daqui Tá um bom. tempinho, daqui um tempinho. Pipoquinha, vai. E aí o tempo, hein, Gabi? Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você se deu conta que a última semana de inverno nós passamos bastante calor? Sim. E a primeira da primavera vamos começar a passar frio? Xiii, trocou tudo. Já se deu conta? Sim, e muita gente na praia, inclusive no inverno. Pois é, e agora na primavera, tempo completamente fechado. E olha, gente, podem levar o guarda-chuva aí porque vai chover bastante nos próximos dias. Você sabe como é que a gente chama o guarda-chuva? Morcegão. Ah, é? É chamado pelos mais experientes o morcegão. Eu vou dar uns detalhes da previsão do tempo para esta terça-feira. Olha aqui no mapa, como vocês podem perceber, chuva em praticamente todas as regiões. E haja imunidade para aguentar tanta mudança assim, né? Hoje o dia começou com chuva em boa parte aí de Santa Catarina e vai ficar assim. Será um tempo instável mesmo nesta terça-feira. No sul aqui de Santa Catarina, essa chuva ela pode ser ainda mais intensa. Inclusive, há risco para essa região, um risco moderado, mas há um risco de alagamentos e enxurradas pontuais. Nas demais regiões, todo o restante aqui de Santa Catarina, há previsão de chuva nesta terça-feira. Agora você de casa deve estar se perguntando por que disso. Por causa de uma intensificação de uma região de baixa pressão que deve dar origem a um ciclone nesta quarta-feira. Esse ciclone ele deve se formar na costa do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Então, essas regiões que fazem divisa com o estado gaúcho, a situação é de mais
chuva. Mas atenção para todo o estado de Santa Catarina, porque há também previsão de chuva. Em relação aos ventos, eles vão ganhar força ao longo do dia. Vão soprar de quadrante noroeste as velocidades médias de 20 a 40 km por hora. Em especial no oeste catarinense e também aqui no sul de Santa Catarina. Em relação às temperaturas, a gente percebe a diferença dos outros dias, né? A mínima no sul aqui de Santa Catarina é de 17, a máxima é de 28. Ainda sobe bem as temperaturas nesta terça-feira. Aqui para Florianópolis é a máxima de 21, assim como o Vale do Itajaí. No Planalto Norte, Oeste e Meio Oeste esquenta um pouco mais, ó, 30 graus no Planalto Norte, Oeste catarinense 37 graus ainda, quente nesta terça-feira e Meio Oeste 34 graus. Há risco, gente, moderado para destelhamentos, queda de galhos, árvores ou postes com danos na rede elétrica. Isso porque as rajadas de vento, elas podem se intensificar de 60 a 80 km por hora. Na quarta-feira, inclusive, a Epagre-Cirã divulgou um comunicado que essas rajadas podem atingir os 100 km por hora, mas isso na quarta-feira. Daqui a pouquinho, aqui no SCC Meio-Dia, eu atualizo a previsão do tempo completa para hoje e também para amanhã. O que eu posso adiantar é guarda-chuva, não esqueçam, guarda-chuva também levem um casaquinho a partir de amanhã, as temperaturas caem um pouco mais. Mas daqui a pouco eu trago esses detalhes, porque a Dominique Cabral está chegando aqui com as primeiras informações do esporte. Bom dia, Domi. Temos para hoje. Bom dia, Gabi. Bom dia pra você aí de casa. O dia de 20 vermelho era ontem, Gabi. Ai, eu errei. Pra comemorar a vitória de São Paulo, não foi por isso? Mas eu não sou São Paulina. Talvez eu viria pra chorar a do Flamengo. Não veio hoje, assim. É. Então vamos lá. Segunda-feira teve futebol pela Série A. O confronto foi pela parte de baixo da tabela, olha só. O Vasco venceu o América Mineiro por 1-0. O Coelho fez um bom primeiro tempo, com 13 finalizações contra nenhuma do time do Vasco, mas parou em boas defesas de Léo Jardim. No fim da etapa inicial, Maidana foi expulso por dar cotovelada em Verrete. A equipe carioca aproveitou a vantagem numérica e nos acréscimos após cobrança de falta, Jair mandou para as redes e assim garantiu os 3 pontos. Com esse resultado, o Vasco sai da zona de rebaixamento e quem entra é o Bahia. Pela Série B, o Avaí foi a campo contra o Juventude, mas não tenho certeza se o Avaí jogou muito não, olha só. O Avaí foi derrotado pelo Juventude por 2-0. Alan Rusch acertou um belo chute de falta e abriu o placar. Poucos minutos depois, em contra-ataque rápido, Gabriel Talhari aumentou para a equipe visitante. Aí, com isso, o Avaí continua ali na 18ª colocação, mas perigando ali a zona de rebaixamento. É importante a gente falar que faltam apenas 8 rodadas para o fim da competição. Agora, qualquer erro pode ser fatal. E ainda hoje, os destaques do jogaço da Sul-Americana entre Corinthians e Fortaleza. Como o Cleiton já adiantou, hoje estreia o nosso queridíssimo Kleber Machado. E é claro que daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os destaques desse jogaço de bola. É isso, Domi. Daqui a pouquinho, 12h40, é isso? Isso. A gente vai ver ali o jogo do Avaí, que não parece que não foi dessa vez, que ele jogou bem? Não foi dessa vez. Então tá, Domi, até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Seguimos com o SCC Meio-Dia, Cleiton. Do esporte para a política. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, seu Cleiton Ramos. Maravilha, seu Roberto Azevedo, ex-presidente Bolsonaro, confirma visita a Chapecó nos dias 12 e 13 de outubro. Vai pegar um feriadão no Oeste aí, é isso? Vai pegar o feriadão no Oeste, né? Boa tarde para vocês que nos assistem. Na realidade, dia 12 é uma quinta, 13 sexta-feira. Só que o evento em si, a EFAP, é uma das maiores feiras do Brasil, agropecuárias. Então, é um momento de encontro do ex-presidente com boa parte do eleitorado dele do sul do Brasil e principalmente Santa Catarina, a começar por Chapecó, que é um grande centro do bolsonarismo. Mas o detalhe, antes de confirmar a visita, Jair Bolsonaro ligou para o governador Jorginho Mello e perguntou: devo ir à EFAP em Chapecó? O governador de Santa Catarina disse: claro que sim, é um grande evento, é um evento de gente que o elegeu. Por que essa pergunta? Pode, se você está fazendo agora.
não por conta de simplesmente um gesto do ex-presidente para o governador. Porque lá em Chapecó, o prefeito é João Rodrigues, um bolsonarista que é bolsonarista antes de existir o bolsonarismo no Brasil. É um homem de direita, é um conservador e tem esse conceito junto ao seu eleitorado e também aos adversários. Mas foi mais um agrado do ex-presidente ao governador do estado. Detalhe importante, no portal SCC10, aqui agora eu aprendi, você vai lá na minha coluna e vai descobrir que tem deputado federal de Santa Catarina oferecendo uma camiseta para o ex-presidente Jair Bolsonaro com dizeres especiais, que tem muito a ver com essa visita a Chapecó no dia 12, Cleiton. Agora, eu acredito que essa camiseta vai ser entregue antes. É mesmo? É, porque as pessoas se encontram mais vezes em Brasília antes do dia 12 e 13 de outubro, embora esteja aí, né? Tens alguma pista da frase? O que está escrito ali? Fala de saudade. É? Fala de saudade. Fala de saudade não é da cidade. A cidade é saudades. Exatamente. A primeira palhinha do Roberto Azevedo, que daqui a pouco volta trazendo mais detalhes aqui no nosso SCC Meio-Dia. Agora a gente vai destacar um grave acidente que foi registrado na BR-470. Você está vendo as imagens aí, preste atenção. O veículo que está no meio, praticamente ele corta lá para o lado esquerdo e vem disparado um veículo na outra faixa. E aí a frente é cortada, ele é jogado para fora da pista. A gente precisa destacar que o veículo que bateu no caminhão estava numa velocidade muito acima do permitido, vinha aqui chutado na BR-470 e aí atingiu de lado o caminhão, mas o suficiente para fazer um estrago tremendo. Você está vendo as imagens aí que foram registradas por uma câmera de vídeo monitoramento e o motorista saiu andando do carro, como você viu ali nas imagens. A porrada, como se diz na gíria, né? A batida foi extremamente violenta. Olha só o motorista saindo, ó, abrindo a porta e saindo do veículo. Claro que depois ele recebeu aí atendimento médico. A imagem impressiona? Sim, impressiona. E o PC tem mais informações pra gente agora, aqui no SCC Meio-Dia. Vem daí, PC, bom dia pra você, bem-vindo. Muito bem, pessoal. Bom dia, Cleiton. Bom dia, Gabi. Isso mesmo. O acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira, no quilômetro 111 da BR-470, em Ibirama. Uma câmera de monitoramento registrou como tudo aconteceu. O motorista de um HB20 decide cruzar a pista no mesmo instante que o motorista de um Volvo, que vinha logo atrás, abre para fazer a ultrapassagem. Os dois veículos colidem e, na sequência, desgovernado, em alta velocidade, o veículo com placas de Curitiba atinge em cheio um caminhão que estava estacionado em um pátio de um estabelecimento comercial. Após a batida, o motorista do Volvo consegue sair do veículo, aparenta estar com dores e em seguida se ajoelha. Apesar da gravidade, os ocupantes do HB20 e o motorista do Volvo, um homem de 53 anos, sofreram apenas ferimentos leves. A pressa, Cleiton, a imprudência, o excesso de velocidade seguem sendo os maiores perigos da BR-470. E nós voltamos ao estúdio. Bom, ali nesse tipo de situação, né, PC e Gabi, pode ter tido aquele ponto cego, né, porque o veículo cortou a frente do outro e não viu, tem isso também. Agora, o veículo que bateu, a gente tá vendo as imagens aí, ele vinha na contramão. Impressionantes essas imagens, ele fez né, tudo errado, Cleiton? olha só. E se tivesse aquela tão discutida, tão pedida, sonho de muita gente em Santa Catarina, a duplicação da BR-470, isso aí não teria acontecido. Lembrando que a BR-470 é exemplo da BR-282, lamentavelmente essas duas acabam tirando muitas vidas, né? Muitos acidentes acontecem. Ou seja, pela insegurança que em muitos trechos as pistas acabam proporcionando, como também tem a imprudência dos motoristas. E aí, nesse caso, a gente viu a imprudência dos dois. O que cortou a frente e, principalmente, o que veio tentando fazer, né, a ultrapassagem. E é inacreditável que os dois sofreram apenas ferimentos leves, porque com o impacto dessa batida, a impressão que dá é que aconteceu uma tragédia muito maior, né, Cleiton? É verdade. Olha só, aí é um trecho que não é duplicado,
Agora, logo depois, uma curva também, né? E na Semana Nacional do Trânsito. Esse acidente foi dia 23, né? É isso. Isso foi num sábado. Dia 25, segunda-feira, foi o dia do trânsito. Isso foi no sábado pela manhã, as imagens divulgadas agora, 1h30 da tarde. Logo depois uma curva. E num trecho que sai muita gente num posto de combustível, muita gente sai do posto, pega outra pista e por aí vai. Então, tem que estar ligado, não adianta, né? Não é só cobrar a duplicação, né, Gabi? Prudência Acima de sempre. tudo. Olhar para ver se dá o trecho certo para fazer ultrapassagem. Aqui não é ponto específico para fazer ultrapassagem, nem pensar. Seguimos com o SCC Meio-Dia. Pais denunciam uma abordagem da polícia durante aí uma comemoração dos filhos em Xanxerê. Vamos ouvir. Eu não sou bandido! Eu não sou bandido, rapaz! Não põe a mão em mim! Não põe a mão em mim! Não põe a mão em mim, rapaz! Não põe a mão em mim! Olha, dá para ouvir o barulho dessa confusão, né? Os pais, eles alegam que houve uso de força contra as pessoas que festejavam na Avenida Brasil. Isso aconteceu no oeste aqui catarinense. Ô, Gabi, o rapaz ou o senhor já está no chão. Ele já está rendido. Para que o policial vai chutar ele ainda, gente? O que aconteceu, será? A gente quer saber mais detalhes dessa ocorrência, por que a Polícia Militar foi chamada, outras situações aí para tentar entender o que houve nesse dia. Vamos conferir com o Felipe Bastos? Vamos lá, 2 chutes da ex-policial, olha só, ele dá o primeiro e dá o segundo. E o rapaz já está rendido por outro policial também. Felipe Bastos, é você. Os vídeos continuam viralizando nas redes sociais. Nas imagens é possível ver um homem caído no chão. Ele é atingido por vários chutes que possivelmente teriam sido feitos por um policial militar. Familiares de atletas das categorias de base de uma equipe amadora da cidade teriam registrado as agressões. Eles se reuniram em frente ao batalhão dos bombeiros para realizar uma carreata e comemorar o título junto com a equipe. A poucos metros dali, foram abordados pelos policiais. A PM relatou que a abordagem foi feita após denúncias de perturbação de sossego por parte dos integrantes da carreata. Em nota para a imprensa, a polícia informou que o veículo era conduzido por um homem de 39 anos que estava praticando várias infrações de trânsito. Ainda segundo a PM, ele estava aparentemente embriagado. A nota também revela que o homem tem várias passagens pela polícia e que está analisando as imagens para entender se houve excesso ou não por parte dos policiais envolvidos. E a nossa equipe vai continuar acompanhando toda essa situação. Voltamos ao estúdio. Se ele já estava rendido, obrigado, Felipe, não tinha necessidade de chutar. E dá para ver claramente as agressões Exato. ali nas imagens. Olha só, se tem passagem, ok, vai ser punido, conforme manda a lei. Vai ser multado, Se cometeu uma infração de trânsito, exato, multa. Infração, multa, dói no bolso. O que não pode é doer no rosto, não pode doer na barriga, porque aquilo ali dói, um chute daquele. Onde é que já se viu? E ele rendido já. Rendido. Agora, tu imagina se essa criança, que a gente ouve o áudio aí, de uma criança gritando. Se é filha desse rapaz ou filho, imagina o trauma psicológico. Eu não estou dizendo que a polícia não tem que agir. A polícia está ali para garantir a ordem e o sossego. Nesse caso específico, Gabi, as imagens não deixam mentir. Porque ali, quando ele estava no chão, já rendido, ele não apresentava nenhum perigo para as autoridades, para os policiais. Pois é, isso. Tinha que algemar ele e levar. Exato, se ele estava cometendo alguma ilegalidade, o procedimento é levar à delegacia. Já rendido, é isso, né, Cleiton? E agora, recentemente, até isso foi em Chapecó, né? Foi em Chapecó? Foi em Xanxerê, em no Xanxerê. oeste. Em Chapecó, que é ali do lado quase, o João Rodrigues agora determinou que o pessoal não pode mais beber desse tipo na principal avenida. Isso, Eu no não horário, sei se ali, um outros- período noturno, né? Exatamente, Isso aí. das 10 da noite até de manhã cedo, alguma coisa assim. Mas lamentável isso aí, né, Gabi? E a gente Olha, vai seguir apurando essas informações e acompanhando todo o andamento desse caso. Olha, vamos aqui para Florianópolis porque os moradores que violaram lacres de esgoto, isso de forma irregular, é claro,
agora são alvo de uma nova investida contra o despejo inadequado, para que isso não se repita, né, Cleiton? Inclusive, o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, divulgou um vídeo em suas redes sociais afirmando que, a partir de agora, isso é caso de polícia. O Tiago Pires está ao vivo com a gente e vai trazer todos os detalhes. Bom dia, Tiago. Bom dia, Cleiton, Gabi, a todos vocês que nos assistem. Verdade, essa é a Blitz Sanear. É uma equipe que trabalha junto com a Secretaria de Meio Ambiente, a Casan, também a Vigilância Sanitária, que fiscalizam residências, construções novas e que já existem, para saber como está sendo feito o descarte de esgoto. E muitos deles fazem o descarte na rede pluvial, o que é extremamente proibido. Essa Blitz Sanear é para esse motivo. Por isso que em 2023 já foram 122 imóveis que foram autuados e 118 lacres já foram colocados. Diante deste fato, a fiscalização continua e eles retornaram em alguns pontos e olha só, 12 residências, incluindo um prédio multifamiliar, estavam com esses lacres rompidos. Isso fez com que a prefeitura, o prefeito Topázio, ficasse indignado com a situação, já que na esfera administrativa já tinham sido autuados já com lacre e agora ele fala em polícia, caso de polícia e caso para levar ao Ministério Público por essa questão do rompimento do lacre. E por isso, você bem colocou, Cleiton, ele se manifestou em redes sociais sobre este caso, até como alerta para os demais. Vamos ver o que ele disse. Olha, o que eu tenho aqui na minha mão é um caso de polícia. 12 residências, incluindo um prédio, que retiraram o lacre colocado pela Vigilância Sanitária, que fechou o esgoto desses locais. Ou seja, são casas que nós notificamos para arrumar o esgoto. Não resolveram e nós lacramos. E agora voltamos e percebemos que, além de não terem se adequado, ainda violaram o lacre. Resumindo, estão jogando esgoto in natura na rede de chuva que vai até o mar. Se a multa não resolveu e se o lacre não resolveu, agora nós estamos mandando para a polícia. Isso é um crime ambiental. Eu não duvido que sejam as mesmas pessoas que no verão passado estavam falando mal da nossa cidade e reclamando da poluição. Pessoal, ninguém faz casa sem telhado, certo? Nem sem janela ou portas. Então, por que tem gente fazendo casa sem esgoto correto? Isso não é um favor, é uma obrigação com a nossa cidade. O respeito com o seu vizinho. E a gente lamenta a situação porque a prefeitura, quando faz essa fiscalização, primeiro ela notifica, ela dá o prazo de 30 dias para que você possa regularizar a situação. E aí sim, se não regularizar, entra a questão do lacre e as multas que podem variar de R$ 125 a R$ 500 mil. Só para finalizar, de acordo com a Vigilância em Saúde, muitos bairros estão sendo notificados, mas a maioria deles, a maior observância desses esgotos que são colocados de forma irregular estão nos Ingleses, Rio Vermelho, Rio Tavares e Córrego Grande. São os bairros principais aí com maior demanda desse descarte irregular. Continuamos atentos, é claro, o prefeito agora trata sobre caso de polícia em relação a rompimentos de lacres. Seguimos acompanhando. Cleiton, Gabi. Valeu, Tiaguinho. Ô, Gabi, É inacreditável, né, existe Cleiton? aquela situação que tu fala assim, é uma área onde a comunidade invadiu, construiu a sua casa. Aí não tem saneamento básico, o pessoal acaba se virando nos 30, dando um jeito. Pelo que a gente viu nas imagens ali e pelos bairros citados pelo Tiago, Inglês, Rio Vermelho e Córrego Grande, e nesse vídeo divulgado, Rio Tavares também, e nesse vídeo divulgado pelo prefeito Topázio, só casa boa. Não tinha aquela casa humilde daquele morador que tem dificuldade, não. Só casa boa. Aí o que acontece? Se estoura o esgoto na rua, liga aqui para o SBT, comunidade, a gente até vai atender, que é a nossa obrigação. Mas em muitos casos é o esgoto irregular por conta disso aí. Aí depois não adianta reclamar, né? Cuidar do meio ambiente é responsabilidade de todos nós. Você lembra bem, na última temporada de verão, a situação das nossas praias foi manchete nacional por vários dias, né? O Rio do Brás rompeu várias situações dessas. Aquela ligeirinha, né? Aquela muita ligeirinha gente que passando, deu, exato. UPA lotada, UPA Norte, UPA Sul, pessoal com dor de barriga. Surto de diarreia, Surto né? de diarreia. Mais de não sei quantos mil casos de diarreia que vendeu essa imagem para todo o país. Daí, ó, começa com isso também. Pois é. Seguimos com a SCC Meio-Dia. Um motorista, gente, ele foi flagrado dirigindo na contramão do trecho sul da BR-101. E com chuva. Um senhor de 80 anos... Inacreditável também 80 esse anos caso. percorreu cerca de 20 quilômetros. Imagina o susto dos outros motoristas. É quase que daqui até os ingleses, metade. Ele foi dirigindo na contramão, só para o pessoal que mora em Floripa
ter uma noção. E aí ele foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal. É uma distância como daqui em Canasvieiras. Olha isso, Gabi. Quando a gente olha uma imagem, a primeira coisa que vem na cabeça é que esse motorista poderia estar embriagado, mas não, gente, não é o caso. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para embriaguez ao volante. Ele estava só desorientado. É um senhor de 80 anos e teve sorte, né, Cleiton? Muita sorte. Olha, ele passa pertinho de alguns carros, dá pra gente chuva, observar. dificuldade para dirigir, pista molhada. A gente sabe que, dependendo do estado da pessoa, tem gente que com 80 anos está bem lúcido, mas tem gente que já perde ali a questão motora, algo disso, né? Então, ó, agora ele vai tirar um fino, ó, ele vai tirar um fino agora, ó. Você vê que ele não está indo retinho, não. Está fazendo tudo errado, olha só. E o desespero, eu fico pensando quantas buzinadas tomou esse senhor aí, né? E olha o caminhão passando, tu viu o fino? Isso, mas foi por muito pouco, né? Meu pai do céu. Muito pouco. Ele teve muita sorte, esse idoso aí de 80 anos. E depois ele foi parado pela Polícia Rodoviária Federal, fez os testes ali, não apontou, os testes não apontaram sinais de embriaguez. Aí os filhos acabaram vindo para socorrer, né, esse senhor de 80 anos e perguntar o que aconteceu. É um caso a ser estudado, a gente não sabe o que passa na cabeça desse senhor, se tem algum problema ou não. Aquela pessoa que sai de casa, por exemplo, vou dar um rolê, não sei onde é que o pai, depois de 2 dias aparece, onde é que o pai tá? Aí o pai apareceu em tal lugar. Sabe aquela situação? Sim. Às vezes no comecinho, né, enfim, de alguma doença, tem que ser investigado também. Agora, que o risco foi grande. Felizmente, os deuses estavam com esse senhor e com quem estava dirigindo na hora também para ter o poder de reação de desviar desse veículo, né, Gabi? Porque, imagina, é um trecho na região sul, em Sara, ali perto quem vai para Criciúma, olha a quantidade de caminhões que passam por ali, muitos veículos também, né? E com chuva, que piora as condições aí de dirigir, pode risco de derrapar. Vamos saber mais detalhes dessa ocorrência. O Maicon Marinho, nosso repórter, vai trazer tudo pra gente agora. Bom dia, Maicon. É isso mesmo, e olha que a gente pede tanto aqui no telejornal e nos programas para que os motoristas tenham cuidado, tenham atenção redobrada quando se pega a estrada, já que várias vidas estão sendo colocadas em risco diariamente, mas mesmo assim parece que não adianta, né? Como essa situação que aconteceu, que é quase inacreditável. Isso aconteceu ontem por volta das 3h45 da tarde, quando a Polícia Rodoviária Federal foi avisada de que haveria um VW T-Cross em Jaguaruna transitando na BR-101 no sentido sul, mas estava usando a pista sentido norte, ou seja, ele estava vindo para Criciúma usando a pista de quem vai para Florianópolis, ele estava na contramão. O motorista, então, acabou sendo abordado pela Polícia Rodoviária Federal já em Sara. Calcula-se pela polícia que ele tenha rodado cerca de 20 quilômetros na contramão. Olha só a situação. E isso tratava-se de um senhor de 80 anos, habilitado e em boas condições de saúde. Mas aparentemente ele estava desorientado geograficamente, ou seja, ele não estava sabendo se estava indo certo, na direção certa, se estava na pista certa, ele estava totalmente desorientado. Foi feito um teste pela Polícia Rodoviária Federal de bafômetro que acabou resultando em 0, ou seja, ele não ingeriu nenhum tipo de bebida alcoólica. Os filhos do idoso foram buscá-lo na unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal em Tubarão. Por esse motivo, então, ele foi multado por transitar pela contramão e vai responder a um termo circunstanciado na Justiça da Comarca de Sara, que é onde ele foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, por dirigir pondo em risco a segurança pública. Infelizmente, a gente é obrigado a trazer imagens como essas que foram registradas por outros motoristas que estavam usando a BR-101 e mostram, inclusive, em alguns momentos, o fino que esse motorista de 80 anos acaba tirando de carretas e também de outros automóveis. Outros acidentes poderiam ter acontecido nesse momento que o motorista estava na contramão. É nítido na imagem, dá de perceber muito isso, que vários acidentes foram por pouco mesmo não foram ocasionados por conta dessa falta de cuidado desse motorista, então, de 80 anos. Então, mais uma vez a gente pede aqui para que os motoristas, antes de pegar a rodovia, pegar a BR-101, qualquer via, que preste muita atenção na sinalização, na velocidade, nos pedestres, enfim, que tenha atenção redobrada, porque realmente, como eu falei no começo, várias vidas estão sendo colocadas em risco todos os dias nas estradas, não só em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro. Eu volto com vocês no estúdio. Ui, dá até um calafrio aquela última cena que passa o carro e o caminhão do lado, Gabi. Isso que a gente já sabe o final da história. Agora, imagina quem estava presenciando isso de perto. E tudo isso no dia do trânsito, nacional do trânsito. Vamos dar uma aliviada? Vamos. Falar agora de turismo, dinheiro que pode vir para o estado. O Litoral Norte segue investindo em infraestrutura para atender e receber bem os turistas. Inclusive, né, Gabi, os que chegam por meio de cruzeiros.
É isso, teve uma aprovação da instalação de um Porto-Parque. Porto-Parque, já ouviu falar? Que deve ser construído em Balneário Pissarras. Olha as imagens, gente. Nossa. Esse é um projeto aí desse... A gente está num país aí, tipo Porto-Parque. Estados Unidos, Canadá, Austrália. Pois é. Não, é aqui em Santa Catarina, Ó, Brasil. tem um parque de diversões. Ah, a criançada vai amar isso, né? O mundo dos sonhos. Agora, mundo quanto dos- tempo para fazer uma obra dessa? Ah, no papel é bonitinho, né? No papel tudo é lindo. Até a nossa Marina, que também foi cogitada e prometida, que ainda não saiu do papel. A nossa, como é que é? Na ponta do coral, né? A Marina ali na ponta do coral. Mas vale a pena sonhar. Vamos saber mais informações, então? Vamos. Quando é que isso sai do papel? Quanto tempo vai durar? E quanto, principalmente, vai custar, né? Manda aí. Nossa repórter Cris Pinheiro compartilha com a gente essas informações. Isso, mais um investimento turístico aqui no litoral norte de Santa Catarina. A ANTAC aprovou na última sexta-feira a instalação do Porto-Parque, que vai ser construído em Balneário Pissarras. A estrutura, que deve começar a ser construída no final de janeiro de 2024, é destinada à movimentação de passageiros de cruzeiros. O empreendimento, que pertence à iniciativa privada, deve ter quase 30 mil metros quadrados de área. Serão construídas plataformas de embarque e desembarque, plataforma flutuante com parque de diversões, lojas e restaurantes, e deve ser construída nos mesmos moldes do Pacific Pier da Califórnia, nos Estados Unidos. A autorização para exploração será de 25 anos, podendo, claro, ser prorrogável. A aprovação da ANTAC é um grande avanço para o empreendimento, que era aguardado há 6 meses. Agora, a empresa deve providenciar autorização junto ao Ministério dos Portos, termo de adesão, escritura junto ao Patrimônio da União e também à Prefeitura. E como eu falei, as obras devem iniciar no final do mês de janeiro de 2024. A gente vai acompanhar e aguardar e convidar vocês, com certeza, para curtir com a gente o Porto-Parque em Pissarras. Volto com vocês no estúdio. Se tu pagar, a gente vai, quando ficar pronto. Só corrigindo uma informação, na ponta do coral é o hotel e a marina entre o Bolsão da Kazan e o Trapiche. E essa obra é gigantesca, Roberto? Olha, é uma saída muito interessante, não só para o turismo, para o desenvolvimento do comércio, dos negócios na região, porque é uma atração a mais, né? A gente está notando que aquela região da Anfre, né, da Foz do Rio Itajaí a Sul, aí eu incluo Itajaí, Balneário Camboriú, está ganhando uma estrutura, aparelhos, vários tipos de atrações que vão chamar a atenção não só do turista, vão garantir turismo o ano inteiro. Porque quem conhece a região de Nova Jersey, Nova York, onde há coisas parecidas com essas ilhas, que são portos, na realidade, são grandes trapiches que viram piers, exatamente, piers. Estes lugares são frequentados o ano inteiro. Alguns deles nem têm todas essas atrações em cima, mas são atrações anuais, diárias. Detalhe interessante, lá também tem a história do túnel, né, seu Cleiton? Ah, é? Querem fazer o túnel lá, né? Entre Itajaí e Navegantes. É claro que é uma questão de mobilidade, mas também vai virar atração. Ali pertinho em Penha tem o Beto Carreiro. É um conjunto de atrações. Balneário Camboriú hoje tem teleférico, roda gigante. Balneário Camboriú é a Miami brasileira? Né? Exatamente. Você tem parques. E Floripa nesse quesito aí? Eu acho que Florianópolis tem uma característica que ela não precisa atrair muito mais em cima de aparelhos novos de turismo, mas nós tínhamos que ter uma marina, falar disso. Receber cruzeiro, né, Roberto? Exatamente. É difícil que esses cruzeiros consigam entrar na beira-mar norte. Eu estive em lugares como as Ilhas Bermudas, que lá é Bermuda, é no singular, que o navio atraca no centro da cidade. É uma coisa diferente, né? Mas você tem que aprender, trazer o turista e fazer com que esse turismo renda o ano inteiro. Ontem não foi lançada a nova marca de turismo de Santa Catarina, Viver com Alegria? Então, é basicamente isso aí. Só que esse investimento rende, gente. E aqui eu estou dando o recadinho. Quando a iniciativa privada põe a mão. Porque ao poder público cabe você fiscalizar.
gerir, dar as autorizações e a iniciativa privada que faça o investimento. Boa, Roberto Azevedo. Gabi Ravasco. A Secretaria Municipal de Educação aqui de Florianópolis está investindo em instrumentos para dar mais acessibilidade para crianças autistas da rede municipal. Em Canasvieiras, o uso de abafadores de som está fazendo a diferença. A Júlia Matos conta tudo pra gente na reportagem. Aula de geografia e parte dos alunos utiliza abafadores de som. Pode parecer estranho, mas a verdade é que esse instrumento mudou o potencial de aprendizagem de crianças com espectro autista e que possuem hipersensibilidade aos sons. E tudo começou com as professoras da educação especial dessa escola em Canasvieiras, junto com os pais. Uma mãe mandou para um colega de sala, do filho dela, um abafador, né? Desses industriais? Desses industriais. Aí, percebendo que era bem mais prático e funcionava bem melhor para os nossos estudantes, a gente entrou em contato com a assessora, com a gerência de educação especial. Antes, eles saíam para poder acalmar, concentrar e voltavam. Hoje, eles já ficam com o abafador. Os abafadores se tornaram mais necessários durante o período pós-pandemia e chegaram em sala de aula no primeiro semestre deste ano. Hoje, a Prefeitura disponibiliza o instrumento para mais de 100 crianças da educação municipal. E, principalmente, depois da pandemia, isso é algo muito visível aqui. As crianças, de maneira geral, são mais falantes, são mais agitadas e era um fator complicador, digamos, para o foco e a concentração. E esses abafadores têm um ganho incrível. Crianças com espectro autista podem ter hipersensibilidade aos sons. Mas eu não sei se você está me escutando muito bem. Melhorou? Esse alívio que você sentiu é o mesmo alívio que crianças com autismo e hipersensibilidade aos sons sentem com os abafadores. Isso porque silenciar o mundo não é uma opção, mas criar estratégias de conforto e apoio é de responsabilidade de professores e profissionais da educação especial. É uma atribuição do professor do atendimento educacional especializado identificar as barreiras de acesso. A partir do momento que a gente identifica as barreiras de acesso, a gente tem que pensar em recursos, estratégias para essa criança acessar o espaço social, a aprendizagem, o conhecimento. E aí a gente vai buscar recursos, né, onde a gente pode confeccionar, como também a gente pode adquirir. Mãe e filho sentem os benefícios dos abafadores de som. Na própria escola, os professores viram que ele sentia necessidade, porque devido a alguns ruídos ele fica nervoso, né? Daí as professoras viram que com o abafador ele estava desenvolvendo mais em sala. Perfeito. E depois que ele começou a usar, o que você notou de diferença? Ele conseguiu fazer melhores atividades, entendia melhor, conseguia explicar melhor em casa o que acontecia para mim poder ajudar ele nas atividades que ele levava para casa. O que você sente usando ele? Eu não escuto nem os gritos. E é melhor para você sem escutar os gritos? Uhum. Você fica mais calmo? O que você sente quando não escuta esses gritos? Eu fico nem aí pros que gritam. Perfeito. Aí você consegue se concentrar mais? Sim. Para Maria Eduarda, a hipersensibilidade e os sons constantes interferem até no seu humor. Ela e um colega sentam próximos ao quadro e usam os abafadores para ajudar na concentração. É mais fácil eu ficar focando por causa que o abafador, ele tira tanto um excesso do grito deles. Não ficar toda hora, tipo, alto, como se fosse de uma caixa de som. Então é mais fácil eu ficar me concentrando realmente na aula e tudo mais. Por causa que é um barulho bem absurdo. Porque é chato ficar escutando um barulho tão alto que você não quer todo dia. Então é bem melhor do que ficar escutando, ficar bem com uma grande raiva de você ficar lá escutando toda hora, mesmo que você não queira. Além da rede municipal, os abafadores também estão conquistando os pais que buscam novas oportunidades para os filhos. Quando eu estava fazendo a prova da OBI, eu me atrapalhei muito, porque quando eu estava lendo, tinha outras pessoas falando, eu lia, só que eu prestava atenção nas outras pessoas. Aí eu não conseguia, eu lia mais de uma vez a mesma coisa e eu não conseguia entender. A gente falou com a Sulísia sobre o abafador e ela perguntou se eu queria e me achava melhor fazer isso.
Eu acho que é bem melhor fazer. E as possibilidades são grandes. A hipersensibilidade auditiva não é uma possível característica apenas de crianças com espectro autista. Pessoas com TDAH ou misofonia também podem apresentar essa característica. E a meta é ampliar o uso também para esses grupos. É só questão de tempo. E aí os abafadores foi esse sucesso, né? Que nos surpreendeu, inclusive. Que muitos estudantes, famílias, professores já vêm dando esse retorno do quanto esse abafador, que parece um recurso muito simples, né? Mas o quanto ele é benéfico para essa criança estar bem na escola. E hoje tem mais um jogão na tela do SBT. O narrador Kleber Machado faz a sua estreia, narrando aí a primeira partida na TV mais feliz. Ele vem contar um pouco do que podemos esperar nesse jogo entre Corinthians e Fortaleza. Hoje tem jogão no SBT, tem clima de decisão, tem disputa por um lugar na final da Copa Sul-Americana. Nós começamos a acompanhar as semifinais entre Corinthians e Fortaleza. O jogo é hoje, o jogo é na Arena do Corinthians. O jogo vale decisão de campeonato. Corinthians e Fortaleza, ao vivo, hoje, 9h15 da noite. Eu tô jogando aqui no time do SBT. Você vem jogar com a gente, não vem? Hoje, Copa Sul-Americana no SBT. Obrigada, Kleber. Uma ótima estreia para você. Então, você de casa, não perca. Corinthians e Fortaleza, hoje, às 9h15 da noite. Prepara a sua pipoca aí, Cleiton, que tá imperdível, né? Com você. A pipoca, aquele suquinho, tem que ser natural, né, Gabi? Nesse momento aí, mas olha, será um grande jogo. E o Fortaleza está fazendo a campanha excelente, fazendo história aí, time nordestino na Copa Sul-Americana. Agora, vamos até o portal SCC10, falar com a Ana Paula Bittencourt, porque a gente vai trazer informação de um homem que bateu em um poste e fez um verdadeiro strike. O que aconteceu, Ana? Chega mais, bom dia. Oi, Cleiton, bom dia para você, a todos que nos acompanham em casa e também pelo ao vivo do SCC10. Cleiton, a gente viu agora há pouco aquele senhor ali de 80 anos que estava na contramão, mas dá uma olhada no que esse motorista fez. Ele perdeu o controle da direção do veículo numa curva e derrubou 6 postes. Ele bateu em um e com o peso dos fios, os outros foram caindo tipo dominó. Segundo o motorista, ele conseguiu sair um pouquinho antes que um dos postes caísse em cima dele, que ele estava dentro do carro, o poste quase caiu em cima dele. Cleiton, ele voltava da missa, estava sozinho, fez o teste do bafômetro e deu negativo. O carro, que ficou completamente destruído, não tinha seguro, mas eu acho que ele tinha e estava em dia com Deus aí, Cleiton, porque depois de derrubar 6 postes, o único ferimento que ele teve foi um corte na mão. Olha ali o ferimento, o único ferimento que ele teve depois de derrubar 6 postes aí nessa avenida. Claro, foi interditada, todo o bairro sem luz, mas ele passa bem. Mais detalhes dessa informação aí tem aqui no nosso portal, Cleiton, scc10.com.br. Agora, Ana, no último final de semana, entre sexta e sábado, contando com os acidentes aqui em Florianópolis e também um que aconteceu numa região, foram 4 postes derrubados. Esse senhor derrubou sozinho 6. Então, de sexta-feira para cá, hoje terça, 10 postes vieram ao chão. Eu ia dizer efeito dominó, mas esse aí é um efeito poste, né? Que foi um atrás do outro. O efeito dominó não dá. Ô, Ana, e a história aí de que o homem tomou veneno por engano foi no Oeste, é? Foi sim, Cleiton. Em Videira, esse homem de 55 anos ingeriu acidentalmente um veneno para dedetização de residências, achando que fosse água. E claro, ele foi parar no hospital, né, Cleiton? O caso aconteceu na tarde dessa segunda-feira em Videira, lá no Oeste, e conforme os familiares informaram aos bombeiros, que realizaram então o atendimento, a garrafa com o líquido estava em cima da geladeira e não tinha identificação, o que fez com que ele confundisse com água. Os socorristas, quando chegaram ao local, viram que ele estava com sinais alterados, já apresentava hipertensão e o batimento cardíaco lento. Ele foi levado para o hospital Divino Salvador, lá em Videira, para atendimento médico, passa bem. Mas a gente sempre tem que ter cuidado, né, Cleiton, com esses coisas químicas, de limpeza. Às vezes a gente deixa ao alcance de crianças também. Então a gente precisa ter bastante cuidado aí com alguns venenos e outros produtos que a gente deixa ao alcance ou, nesse caso, sem identificação, né, Cleiton? Boa, Ana. Boa dica aí. Tudo no SCC10. Obrigado, Ana. Bom trabalho. Ana Paula Bittencourt.
aqui no SCC Meio Dia e acesse lá o portal que está bombando, o Portal da Notícia em Santa Catarina. Tem a nossa coluna, tem a do Roberto, de toda a equipe aqui do SCC SBT. Olha, em Lages, um homem foi flagrado furtando o estabelecimento no mercado público, em plena luz do dia. Olha só, o momento que ele acaba cometendo o furto aí. Ele chega como quem não quer nada, de mansinho, para depois dar o bote. Olha a mão boba aparecendo aí. Ele vai lá, abre a gavetinha, já abre lá a calça para tentar colocar o money lá dentro. Ele puxa até onde pode ter a visão para saber quanto tem de grana. Olha lá, foi catando uma cédula, aquela ali é de 20, hein? Depois ele vai ver se não tem cédula, não é mais uma de 20, 50... Não, filha, aí não tem de 200, não. Não, garupa também não. Garupa é de 100, né? Garupa é de 100 reais, não catou nem a garupa. Mas a de 50 é o quê? A 50 é uma onça, exatamente. Pegou a de 20 e foi. Agora, com toda a tranquilidade do mundo, quando a moça veio do caixa, ela tá com um pano na mão, provavelmente ela estava limpando alguma coisa em um setor do estabelecimento. Aí era tarde demais, coitada da moça, tentou achar o rapaz e não foi possível. Tudo isso em plena luz do dia. A repórter Soiane de Lis traz todos os detalhes agora. Conta pra gente aí, esse homem foi preso, Soiane? O crime aconteceu nesta segunda-feira. Imagens de câmeras de monitoramento flagraram o momento em que o homem retira do caixa cerca de R$130. Uma funcionária realizava a limpeza do box ao lado quando ela foi surpreendida pelo homem furtando o caixa. Em menos de um minuto, ele leva o dinheiro e foge. Depois de perceber o furto, a mulher aparece correndo até o caixa e fechando a gaveta. Em seguida, ela vai em direção à porta do mercado público. A Polícia Militar fez rondas aqui pelo local, mas não encontrou o suspeito. O comércio alvo do furto faz a comercialização de salames, queijos artesanais e outros produtos locais. Para a reportagem do SCC10, a responsável informou que não é a primeira vez que sofre ameaças por roubo pessoas em situação de rua que circulam pelo mercado público e ressaltou que, para ela, a segurança no local é insuficiente. Em resposta, a diretoria executiva do Mercado Público de Lages informou que o quadro de funcionários e os horários das equipes de segurança permanecem os mesmos. Volto com vocês. Se já há uma reclamação por parte dos comerciantes, alguma coisa tem que ser feita. Alguma resposta tem que dar para não acontecer o que aconteceu aí. Agora, olha só o que aconteceu em Blumenau. Uma mulher foi atacada e vítima de estupro nesta segunda-feira. 2 homens foram esfaqueados por populares que decidiram fazer justiça com as próprias mãos. O problema é que os 2 feridos não cometeram o crime de estupro, foram confundidos. O Paulo César vai trazer todos os detalhes agora aqui no SCC Meio Dia. É isso mesmo, pessoal, e foi aqui nesta escadaria um atalho criado para cortar caminho e que leva moradores do bairro Ponta Aguda, a região conhecida como Portal da Saxônia, que a mulher de 25 anos foi atacada pelo criminoso. Ela estava a caminho do trabalho quando foi agredida. Ela contou aos policiais que o homem aplicou aquele golpe chamado mata-leão e em seguida a arrastou para o meio do mato. Ela contou ainda que tentou pedir socorro. Foi aí que o criminoso pegou uma pedra e passou a agredi-la. Ferida na cabeça, foi imobilizada e estuprada por aqui. O homem fugiu em seguida e ela foi socorrida por vizinhos que acionaram a polícia. Mas antes que os policiais chegassem aqui na região da Ponta Aguda, os populares decidiram fazer justiça com as próprias mãos. Saíram em busca do criminoso e encontraram 2 andarilhos aqui pela região. Eles estavam no lugar errado e na hora errada e acabaram pagando o pato. Sobrou para eles. Eles foram agredidos e esfaqueados. Porém, mais tarde, a vítima afirmou que os 2 homens feridos não tiveram nada a ver, não estavam envolvidos no crime. O SAMU foi acionado para socorrer a mulher e também os 2 homens que foram esfaqueados. Todos eles foram hospitalizados e agora pela manhã a gente acabou buscando mais informações para atualizar aqui no SCC Meio Dia, Cleiton e Gabi. A mulher já está em casa, a vítima, ela fez o exame de corpo de delito e agora tenta superar esse trauma do crime que aconteceu ontem aqui nesta região. Em relação aos homens, a assessoria de imprensa do Hospital Santo Antônio ficou de passar para nós a informação. A gente tem a confirmação de que um dos homens feridos
O ferimento dele era mais grave, exigia maiores cuidados, ele segue hospitalizado, o outro já foi liberado. E agora a polícia trabalha para localizar, identificar o verdadeiro criminoso que acabou atacando ontem esta mulher aqui na região da Ponta Aguda. E eu conversei também com a Tenente Vitória, da Polícia Militar, do 10º Batalhão da Polícia Militar aqui em Blumenau, e ela deu a seguinte orientação para a população: em casos assim, se o cidadão conseguir identificar o suspeito, conseguir mobilizá-lo, ok, mas nunca o cidadão deve agredir o suspeito. O correto procedimento padrão é acionar o 190. Voltamos agora ao estúdio. Com você, Cleiton, com você, Gabi. Obrigado, PC, pelas informações. Esse trecho aí é muito utilizado pelos trabalhadores da Ponta Aguda e mesmo assim é um trecho desse túnel que não tem câmeras de vídeo monitoramento. Isso pode ajudar na investigação. Agora você vê, né, a questão do pré-julgamento. Os dois moradores em situação de rua confundidos com o verdadeiro autor do crime e um deles podendo perder a vida. Que lamentável. Agora, 12h20, para você que está chegando agora, bem-vindo ao SCC Meio-Dia. Dá boas-vindas aí também para o pessoal, Gabi. Vamos lá, gente. Vamos junto até o M15 com as principais informações aqui de Santa Catarina. Agora tem um alerta para a população de Chapecó. Animais de uma aldeia indígena estariam contaminados com a doença do carrapato. E o que mais preocupa é que as doenças também podem atingir as pessoas. O Felipe Bastos tem os detalhes. Esse possível surto da doença dos carrapatos tem preocupado e chamado a atenção principalmente os indígenas que moram na aldeia Condá, aqui em Chapecó. Nós conversamos agora pela manhã com a coordenadora do NAPA aqui da cidade, que vai contar um pouco mais de detalhes. Ela falou para a nossa equipe que existe sim casos e que a situação preocupa, principalmente na aldeia Condá, mas que no momento não pode ser considerado como surto da doença. Vamos ver. Então, nós temos alguns casos com animais positivos para a doença, né, do carrapato, que a gente chama popularmente dessa maneira, porém ainda não estamos caracterizando o surto, mas tanto a Secretaria da Saúde, Secretaria Ambiental, nós do NAPA, estamos em contato com a aldeia e fazendo um levantamento dos casos. Ela também fez um alerta importante, porque a doença do carrapato também pode atingir as pessoas. Vamos ver. Então, a orientação sempre é, nos animais, o controle com medicações que vão evitar aquele veneno que a gente chama para o carrapato, que é a coleira, o comprimidinho, as gotinhas que acaba passando no dorso para fazer o controle. Quando o carrapato entra em contato com esse animal, ele vem a óbito. E também o controle do ambiente, ele é fundamental. Então, em casos em que a gente tem uma certa população desses parasitas, o ambiente ele precisa ser controlado em conjunto com o produto que você vai passar no animal. Fica o alerta, então, para ter mais cuidado, você que tem um animalzinho de estimação, cuidado redobrado com a questão dos carrapatos nos animais. Voltamos ao estúdio. E a gente começa agora uma nova série aqui no SCC SBT, Reciclando Hábitos. O pessoal caprichou da vinheta. O pessoal está de parabéns aí da vinheta. Serão 4 reportagens especiais com a nossa repórter Júlia Matos sobre compostagem, hábitos de consumo e também descarte de resíduos, viu, Gabi? E você sabia que Florianópolis é a capital que mais recicla no país? Olha, eu não sabia não. Toda a cidade possui vários exemplos de que a destinação correta dos resíduos orgânicos podem dar muito certo. A Júlia Matos foi acompanhar a compostagem caseira feita por uma moradora da Grande Florianópolis. A compostagem deu tão certo que hoje ela leva os ensinamentos para a comunidade. Essa é a primeira reportagem da série Reciclando Hábitos. Pode rodar.
Compostagem caseira parece uma ideia um pouco distante do dia a dia das pessoas. Isso porque os hábitos de consumo e descarte de resíduos em todo o Brasil estão se transformando de forma lenta. Mas Florianópolis avança nesse sentido. E os primeiros passos começam dentro de casa mesmo. A Gabriela, por exemplo, possui um sistema de reciclagem super organizado. Compostagem entrou na minha vida em 2014, quando eu ganhei as primeiras minhocas, não sabia direito o que fazer com elas e fui por conta própria pesquisar, aprender e errar. A gestão de todos os resíduos fica muito mais fácil, que o nosso lixo fica muito mais limpo e que a gente quase que é levado a cultivar, porque vai nascendo de tudo ali dentro. Este hábito foi adotado pela Gabriela e pela família em busca de melhor qualidade de vida. E olha que não foi tão difícil assim. E o mais interessante é que as gerações passadas, os nossos avós e avós, já faziam compostagem caseira sem saber. Aquele resto de alimento que era jogado nas hortas para nutrir as plantas já era compostagem caseira. Mas o tempo vai passando, as casas vão se modificando e a gente vê cada vez menos hortas. Mas a Gabriela está aqui para provar que compostagem caseira é possível. E ela não faz tudo sozinha, não. Aqui, olha só, ela tem ajuda de algumas amigas. Para que o processo aconteça de forma correta, as minhocas precisam de espaço e condições para trabalhar na decomposição dos alimentos. E engana-se quem pensa que o processo é difícil, mas, como tudo, existem fases, né, Gabi? O que a gente precisa para uma compostagem caseira? Me conta. Então, para começar a fazer compostagem em casa, a gente vai precisar de uma estrutura, como baldes ou essas caixinhas aqui, que são assim, furadinhas. Então, a gente vai colocar uma caminha de serragem no fundo da caixa, os resíduos orgânicos, que são as sobras comuns da cozinha, do dia a dia da gente, e as queridas minhoquinhas. É o que a gente mais espera, né? É o momento mais esperado de ver as queridas trabalhando. E não pode ter nojo, elas são necessárias. Olha, a gente pode até ter um pouquinho de, assim, não ir muito com a cara delas no começo, mas depois que a gente vê o trabalho que elas fazem, a gente vira fã, não tem como. E depois a gente cobre de novo com a matéria seca aqui. E como tudo tem seu tempo, é importante ter paciência. Depois que a caixa está cheia de resíduos, o espaço precisa de 45 dias para a transformação. E as minhocas adoram. Elas migram através desses furinhos nas caixas e fazem o seu trabalho super rápido. Eu vou até pedir licença para a Gabriela para pegar um pouquinho dessa mistura que você mostrou aqui pra gente, para falar pro pessoal de casa sobre o cheiro, porque existe uma ideia, eu acredito, de que seja um cheiro de lixo, e não, é um cheiro de terra molhada, de floresta. Mas isso aqui tudo tem um porquê, né, Gabriela? Eu queria que tu explicasse isso aqui pra mim. Exatamente. Para a gente manter esse equilíbrio no minhocário, é fundamental que a gente faça as camadas de matéria seca entre as camadas de orgânico. E isso vai garantir o equilíbrio entre carbono e nitrogênio aqui dentro, vai ter oxigenação, não vai compactar, não vai dar aquele cheiro de caminhão de lixo que a gente pensa que tem cheiro de churume. Não, pelo contrário. O resultado é esse humus, que pode ser colocado em qualquer vasinho de plantas, na horta atrás de casa ou na varanda, para aqueles que moram em apartamento. Além dele, tem mais uma riqueza, o biofertilizante líquido, que também pode ser espalhado nas plantinhas. Ele serve para adubar e afasta animais indesejáveis. E a Gabriela não limita os seus conhecimentos adquiridos apenas ao quintal. Ela leva para a sala de aula, ensina muitas crianças. Não tem mais como a gente pensar em não passar esse conhecimento para elas. É necessário e elas amam. Elas aprendem muito mais rápido do que adulto. Viu? Não é tão difícil. E é importante lembrar que a compostagem caseira, feita com resíduos orgânicos, junto com a reciclagem de materiais como plástico, vidro e papel, quase que elimina a produção de resíduos. Apenas 10% do que produzimos é rejeito, ou seja, não pode ser recuperado. Mas a meta da Gabriela é inspirar ainda mais pessoas, até porque, para ela, tudo é possível. Ela é possível e necessária, gente. Experimenta, começa, para vocês verem. Não tem como não se apaixonar. E esse não é o único exemplo de compostagem acompanhado pela Júlia Matos e pelo Alexandre Cruz. Amanhã tem mais uma reportagem da série com esse tema, mas dessa vez voltada para a compostagem institucional e a forma como essa atividade impacta a comunidade. É amanhã aqui no SCC Meio-Dia, imperdível. Dicas da Gabriela, nossa entrevistada, para a Gabriele, que eu fiquei sabendo que agora vai colocar a mão na terra.
Deu vontade de colocar a mão na terra ali, não? Ainda não. A gente fazia muito no colégio, né? Esses Fazia. trabalhos assim, que legal, hein? Agora, Gabriele, a gente vai com o recado da Cibele, porque normalmente a Cibele me chama com a chamada do Primeiro Impacto. Agora eu vou chamar ela com o que vai acontecer de melhor no SCC News. Cibele Fávero, é você. Cibele Fávero aqui para trazer alguns dos destaques do SCC News desta terça-feira. E olha, além das principais notícias do dia, o que é relevante para a região dos nossos telespectadores, a gente traz também os detalhes da mostra inclusiva do FAM 2023. É sim, acessibilidade. Você vai ver como o público surdo pôde interagir nesse que é um dos maiores festivais já recebidos com essa temática. Tem muito mais, tem a previsão do tempo e também os comentários de Roberto Azevedo. Eu espero todos vocês logo depois das novelas da tarde, às 7h30 da noite, ao vivo. Até lá. Ó, depois vai. Uma série de ações marcam, gente, a terceira edição da Semana Estadual do Rádio, que vai de hoje até a próxima sexta-feira aqui no estado. Ah, não fala em rádio que eu fico todo arrepiado. A minha escola foi o rádio, tudo começou lá. Inclusive, tudo que a gente está vendo aqui, ó, esse cenário todo, começou com a Rádio Clube de Lages. Então, a importância desse veículo é sensacional. E o Paulo Henrique está ao vivo com a gente para trazer todos os detalhes. Ô, saudade! Vem daí, Paulo. Fala, Cleiton, Gabi, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui na SCC Meio-Dia, né? Fala de rádio, o coraçãozinho já fica quente aí, né, Cleiton? Já bate aquela saudade de onde você começou. Eu ainda não tive essa oportunidade, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dessa grande escola de muitos jornalistas, né? Ontem foi comemorado o Dia Nacional do Rádio, dia 25 de setembro. E, como é de praxe, todo dia 25 de setembro, na semana que cai, a ACAERT acaba comemorando a Semana Estadual do Rádio aqui em Santa Catarina. Por isso a gente vai conversar agora com Evelásio Vieira Neto, porque foram pensadas diversas ações e também esse evento da Semana Estadual do Rádio, diversas ações e também algumas programações falando um pouquinho sobre a importância desse veículo de comunicação. Evelásio, o que a ACAERT está preparando para essa semana, então? A Semana Estadual do Rádio, grande importância, principalmente para o nosso estado, né? O que está sendo pensado, o que está acontecendo agora? Vai até o dia 29 de setembro, é isso, né? Isso mesmo. Esse ano de 2023 é o terceiro ano da Semana Estadual do Rádio, que é uma lei no estado de Santa Catarina, foi desenvolvida pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, sancionada pelo governo do estado, e há 3 anos, então, a ACAERT, através das suas emissoras, dos seus profissionais, da sua equipe, vem trabalhando junto ao ouvinte catarinense a consolidação dessa semana, que nada mais é do que uma homenagem aos ouvintes, aos profissionais, às pessoas que fazem a radiodifusão catarinense. É uma maneira da gente lembrar os 365 dias que o rádio está presente ali, trazendo informação, entretenimento, prestação de serviço, os grandes cantores, os grandes locutores, como você mesmo está fazendo a introdução. Todo mundo tem um pouquinho de história, uma vivência com rádio, seja um pouquinho mais atrás, no dia de hoje, e o rádio sempre vai estar presente, que ele sempre se transforma. O rádio faz parte do dia a dia das pessoas, ele faz parte da sua vida. E esse é o tema que a gente tem trabalhado essa semana, que é o rádio fazer parte da sua vida. Você aí que está do outro lado da telinha, pode parar para pensar um pouquinho assim, o que você aprendeu, o que você conheceu, o que o rádio leva até você. A previsão do tempo, a informação do trânsito, as ocorrências que nós temos no nosso estado, que é a questão da neve para quem está em serra, o do verão aqui no nosso litoral, as festas de outubro no vale, as características das indústrias lá no norte, no sul do estado também, a gente tem a parte ali do minério, então todo o oeste também está contemplado, e meio oeste, tá falando da força da agricultura, do agronegócio, e o rádio ele faz essa ligação entre o estado de Santa Catarina. E nessa Semana Catarinense do Rádio a gente tem feito diversas atividades, o ápice é nessa semana, começou ontem, vai até o dia 29, mas desde o início desse mês de setembro a gente tem várias atividades. Perfeito. O Evelásio, que é coordenador, então, da Semana Estadual do Rádio, tem, inclusive, ações sendo feitas com escolas, é isso mesmo? Isso mesmo. Nessa semana, nesse ano 2023, na Semana Estadual do Rádio, a gente fez um planejamento junto com a equipe aqui da ACAERT e junto a todas as emissoras de rádio, que são 260 emissoras, de atingir a juventude, crianças e pré-adolescentes,
os profissionais de rádio que fazem o dia a dia, os ouvintes e os profissionais do mercado de comunicação. Então, todas essas áreas foram atingidas e também os formadores de opinião, como agentes públicos e políticos. Nisso tudo, a gente contemplou para mostrar a relevância e a força do rádio catarinense, que já está presente há 90 anos aí na história do nosso estado. Com isso, a gente tem um trabalho muito bacana, que foi o embrião ali na primeira semana estadual do rádio, que foi o Você Podcast, que nada mais é do que levar o rádio até as escolas. Nesse ano, terceiro ano já do Você Podcast, a gente optou por fazer um concurso, porque os trabalhos que eram desenvolvidos eram tão legais que eles mereciam ter um reconhecimento. Então, foi uma iniciativa que as 8 regiões que a CAERT se divide no estado de Santa Catarina, dessas 65 emissoras que estão participando, chegamos a um número de 140 escolas envolvidas em todo o estado. Então, dessas 8 regiões, teremos 8 representantes reconhecidos e desses 8, 3 serão escolhidos como os melhores trabalhos, falando sobre a importância do rádio. Perfeito, então. É Velásio Vieira Neto, que é coordenador da Semana Estadual do Rádio, falou um pouquinho pra gente sobre a importância do rádio na nossa vida, né? E também sobre o Você Podcast, concurso que tá aberto aí para as escolas. Olha, todas as informações e cronogramas dessa semana tão importante estão lá nas redes sociais da CAERT. Basta entrar lá que você vai ter acesso a tudo. Você aí de casa e também você, Cleiton Ramos, que eu sei que essa semana é muito importante para você. Então, ó, Semana Estadual do Rádio aqui em Santa Catarina. Faça parte você também. Afinal de contas, qual que é o tema dessa semana? O rádio faz parte da sua vida. É isso aí, o rádio faz parte da nossa e da sua vida também. Volto contigo, Cleiton. E muito, como também na vida de muitos profissionais que migraram para a TV, como Roberto Azevedo, tem o Tiago, tantos outros aí que vieram parar na TV, o nosso diretor, o Hermano Bus também, então o rádio está no sangue. Aliás, eu comecei com 14 anos sendo sonoplasta de rádio na Transamérica, que hoje é a Jovem Pan. Mas o rádio faz parte da minha vida, Gá, porque o meu pai foi do rádio e a memória que eu tenho era com 7 anos, ele fazendo café da manhã, eu acordando com aquele cheirinho e indo acompanhar ele no programa que ele fazia. Hoje o meu pai se aposentou no rádio, eu passei pelo rádio e o irmão mais novo também está no rádio. Então a gente está conseguindo dar sequência aí. E o rádio nunca vai morrer, porque não existe veículo de comunicação mais rápido do que o rádio. Me joga no ar que eu tenho informação. Bum! Jogou na mesa, está no ar. TV, a gente tem que olhar a imagem, essa questão toda. O rádio continua sendo o veículo mais rápido de informação do mundo. E muitas coisas surgiram através do rádio. Para quem não sabe, a internet, o sistema de internet veio quando foi descoberto as ondas que o rádio acabava propagando até o sinal chegar na sua casa. A internet também tem DNA do rádio. E tem coisa melhor que ouvir jogo de futebol pelo rádio? Não, a eu emoção lembro que é eu pura. cobria futebol catarinense há um tempo atrás e eu acompanhava os lances pela rádio, emocionante, né? Exatamente. Às vezes o narrador mente um pouco, né? A bola tá lá, tá aqui, quando tem televisionamento. Ah, mas é emocionante. Mas a emoção é demais. E quando tem o gol do time da casa, a emoção toma conta. Ah, é verdade. Agora esse concurso aí, Você Podcast, o que vai sair de gente apaixonada pela rádio, hein? Vai. Rádio é tudo de bom. Rádio é sensacional. Seguimos aqui com o SCC Meio-Dia. A CDL de Criciúma está realizando, gente, uma pesquisa sobre os horários dos ônibus do transporte municipal. A iniciativa se deu por conta de queixas dos lojistas da região. Qualquer pessoa pode participar. Vamos entender melhor com o Maicon Marinho, que chega com todas as informações. Bom dia, Cleiton. É isso mesmo. Agora a população de Criciúma tem mais uma ferramenta para poder questionar com relação a horários de ônibus aqui no município de Criciúma, que tem sido uma reclamação constante dos usuários, né? Por conta disso, o CDL acabou encabeçando aí uma pesquisa que foi lançada aqui em Criciúma e as pessoas estão respondendo para poder melhorar esses horários aqui no município, então. Vamos conversar com o André, que ele é diretor da CDL aqui em Criciúma. André, por qual motivo a CDL encabeçou essa iniciativa de lançar esse link, essa pesquisa aqui no município? Por que se deu esse motivo? Bom dia. Bom dia. Quando nós recomeçamos o trabalho do CDL nos bairros, que a gente atende todos os núcleos comerciais da cidade, uma demanda unânime de todos os núcleos foi justamente a questão do transporte público. Tanto para os colaboradores das lojas, quanto para as pessoas, os consumidores, que querem. Né? Você pega um núcleo Santa Luzia, por exemplo, as pessoas não conseguem chegar até ele. E as pessoas que trabalham no centro também têm dificuldade para lá. O que acontece? Todo mundo pediu. Nós fomos conversar com o pessoal da DTT, o Gustavo. O Gustavo falou assim, olha, não tem problema, vamos estudar. Só que para isso eu preciso que você me traga números. Me diga
onde está com carência, onde está com mais carência, pelo menos, quais horários que são os principais. Daí a CDL pegou e montou um questionário para entender quais são as dores. Ali nesse questionário tem todos os principais bairros da cidade, onde você pode colocar lá o horário que você vai, se é dia de semana, se é fim de semana, que é muito complicado o fim de semana, quando você pega o ônibus e colocar o que você necessita. E daí nós vamos tabular isso daqui e levar para a DTT, para o Gustavo analisar e ver o que ele pode fazer para melhorar o número de ônibus circulantes na cidade, principalmente nos finais de semana e à noite. A partir disso, então, vocês elaboraram essa pesquisa, ela foi divulgada, onde é que a pessoa consegue acessar hoje para responder esse questionário? Essa pesquisa está no nosso site, que é o cdlcri.com.br, cdlcri.com.br, e ela pode ser respondida até o dia 30 de setembro. Então, até o dia 30 está disponível, a partir dali nós vamos começar a fazer a tabulação. Certo, obrigado pelas informações, André. Então é isso, o site está disponível, você acessa o site da CDL, vai ter um link lá, você vai responder o questionário e ajudar então com relação aos horários de ônibus em vários bairros de Criciúma. Lembrando, Cleiton, a gente já trouxe assunto em outro momento aqui no programa, com relação a um bairro populoso de Criciúma, o bairro Vila Zulema, onde o último horário que atende o bairro é 6h50 da tarde, ou seja, quem trabalha no shopping ou trabalha no horário do comércio de Criciúma até o horário estendido, até 10 horas da noite, não tem ônibus para ir embora, tem que descer numa rodovia e adentrar vários quilômetros para poder chegar até em casa. Então esse link que foi lançado pela CDL ajuda justamente nessa situação, para que a população possa sugerir novos horários e assim melhorar tanto para o comércio quanto para a CDL e principalmente para a população. Eu volto ao estúdio contigo. Agora tem previsão do tempo. O dia promete ser marcado por esse tempo instável em toda Santa Catarina. O sol até tentou aparecer em algumas localidades, mas agora, a partir da tarde, essa realidade muda. Inclusive, podemos ter chuvas mais intensas na Serra Catarinense, no Vale do Itajaí e também aqui na Grande Florianópolis. No sul do estado, também podemos ter risco aí de bastante chuva, com chance para alagamentos e enxurradas pontuais. Nas demais regiões também há previsão de chuva, risco de temporais localizados, por conta aí da intensificação de um sistema de baixa pressão. Ao longo do dia, os ventos também ganham força, soprando de quadrante noroeste com velocidades entre 20 a 40 km por hora, em especial no oeste e litoral sul. Mas as rajadas, elas podem se intensificar entre 60 a 80 km por hora. Por isso, atenção em caso de ocorrências como destelhamentos, quedas de galhos de árvores ou postes. Qualquer uma dessas ocorrências, acione a Defesa Civil do seu município. As máximas hoje, elas podem chegar a 37 graus, como é o caso do oeste de Santa Catarina. Aqui para Grande Florianópolis, máxima de 21, assim como no Vale do Itajaí. Norte catarinense, a máxima é de 25 graus. E amanhã não é diferente. Outro dia aí para colocar o casaco e não esquecer o guarda-chuva. O tempo será fechado em todo o estado, principalmente nas áreas que fazem divisa com o Rio Grande do Sul. Nessas áreas, a chuva já começa logo pela madrugada. Essa condição toda é por conta de uma frente fria que avança pelo estado, associada aí à formação de um ciclone extratropical na costa, entre aqui Santa Catarina e também o estado gaúcho. Os ventos devem mudar para quadrante sul. As rajadas, principalmente nas áreas litorâneas, podem ficar entre 50 a 70 km por hora. Segundo a Epagre-Cirã, podem chegar a 100 km por hora. O mar também vai ficar muito agitado e há possibilidade de ressaca. Então, aí de casa, atenção às pequenas e médias embarcações. As temperaturas máximas amanhã elas podem chegar a 31 graus em Blumenau, 30 graus em Joinville. Aqui para Florianópolis não passa de 25 graus. Já para Lages, olha como a temperatura já está diminuindo bastante. Mínima de 7 graus e máxima de 18 graus. Joaçaba também registra uma mínima de 9 graus e máxima de 23 graus. E agora chegou a hora do esporte. Dominique já está aqui com todos os detalhes do esporte, né, Dom? É com você.
Isso mesmo, estou de volta agora com todos os destaques. Sabe aquela frase de grão em grão a galinha enche o papo? Então, é mais ou menos assim que o Vasco está. De ponto em ponto, saiu do rebaixamento. Olha só. O Vasco venceu o América Mineiro por 1-0. O Coelho fez um bom primeiro tempo, com 13 finalizações contra nenhuma do time do Vasco, mas parou em boas defesas de Léo Jardim. No fim da etapa inicial, Maidana foi expulso por dar cotovelada em Verrete. A equipe carioca aproveitou a vantagem numérica e nos acréscimos após cobrança de falta, Jair mandou para as redes e assim garantiu os 3 pontos. O Vasco agora ocupa a 15ª colocação e o Bahia entra na zona de rebaixamento. E nesta segunda-feira também teve catarinense em campo. O Avaí jogou, mas não pontuou. O Avaí foi derrotado pelo Juventude por 2-0. Alan Rusch acertou um belo chute de falta e abriu o placar. Poucos minutos depois, em contra-ataque rápido, Gabriel Talhari aumentou para a equipe visitante. O time catarinense está na 16ª colocação, apenas 2 pontinhos da zona de rebaixamento. Olha só, agora a gente muda um pouquinho de assunto e fala de atleta destaque aqui de Santa Catarina. É a Beatriz, jogadora de vôlei de praia. Ela foi convocada para representar o Brasil no Campeonato Mundial Sub-21, que acontece na Tailândia em novembro. Por isso, a Cris Pinheiros foi conversar com ela de pertinho, olha só. Para se tornar uma atleta de alto nível, treinamento forçado, diário, muito foco e disciplina. É assim que a Beatriz, jogadora de vôlei de praia de Camboriú, se prepara desde os 14 anos para alcançar os seus objetivos. A atleta de 19 anos, que recebe apoio da Fundação Municipal de Esportes, coleciona títulos na categoria Sub-21. Atualmente, Bia está em 1º no ranking catarinense e em 3º no ranking nacional. O nosso foco é tanto na areia quanto na academia, todos os dias treinando, e nada disso seria possível sem um técnico, que é o meu técnico Dori Edson. Ele sempre está ensinando, está estudando, passando cada vez mais técnicas para melhoria. Muito bom ter o apoio da família, dos amigos, de todo mundo. É muito bom, muito bom. Beatriz vai treinar com a Seleção Brasileira de Vôlei em Saquarema, no Rio de Janeiro, a partir do dia 6 de outubro. No início de novembro, ela embarca para a Tailândia, onde vai representar o Brasil no Mundial de Vôlei Sub-21, que acontece entre os dias 7 e 12. E já programou o que deve trazer na bagagem. A expectativa sempre é boa, a expectativa é trazer uma medalha, com certeza. A gente sempre vai pensando alto e pensando nos nossos sonhos e objetivos. Um atleta, hoje em dia, ele não chega tão longe sem a ajuda de muitos apoiadores, né? E eu queria agradecer a todos os meus apoiadores, ao meu técnico, que dedica o seu dia a mim e aos treinos. Aí, essa aí é a Beatriz, que vai representar o Brasil no Mundial de Vôlei de Praia. E é claro que a gente fica na torcida para ela. Agora a gente muda de assunto e fala de Sul-Americana. Hoje acontece a semifinal e ela vai ser entre brasileiros, Corinthians e Fortaleza. O primeiro jogo acontece em São Paulo e a promessa é de casa cheia. Uma pressão sem fim. Nessa terça-feira, a Neoquímica Arena será pequena para tanta ansiedade e desejo de empurrar o Corinthians. Mais de 40 mil pessoas devem lotar o estádio em busca de um sonho continental. A Copa Sul-Americana é a bola da vez no Corinthians. O objetivo é dar o primeiro passo rumo à conquista da vaga na decisão, que será disputada no Uruguai. Para isso, ao contrário das últimas fases, em que teve que eliminar adversários argentinos, o clube paulista terá pela frente um desafio caseiro. O Fortaleza, que também busca o título da competição pela primeira vez, é o obstáculo entre os corintianos e a vaga na final. Fortaleza é uma equipe bem organizada, uma equipe que gosta de jogar, que tem boas movimentações. A gente jogou agora o último jogo no Brasileiro, a gente sofreu também para marcar a equipe deles.
Adversário difícil e uma decisão em 180 minutos. Vanderlei Luxemburgo, com toda a sua experiência, sabe que a primeira metade desse duelo em solo corintiano será fundamental. Então é um comportamento de 180 minutos, muito atento, muito ligado, para você poder jogar os 2 jogos, já adquirir a vantagem para poder chegar à final. O caminho está traçado, com todas as suas dificuldades. E o Corinthians vai com o que tem de melhor, dentro e fora das 4 linhas. Vai, Corinthians! Aqui é Corinthians! Mas olha, o Fortaleza não vai se entregar fácil. A equipe quer chegar na sua primeira final internacional. E a torcida cearense deu um verdadeiro show antes do embarque da equipe. Portões fechados, nenhum contato com a imprensa. Fortaleza decidiu beber na água do maior rival corintiano nas últimas horas de preparação para a semifinal. A única atividade aqui em São Paulo foi o trabalho realizado no centro de treinamento do Palmeiras. O técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, terá time completo para começar a luta por uma vaga na grande final. E ele quer, até a hora do jogo, concentração máxima do elenco, que recebeu uma enorme manifestação de carinho da torcida do Fortaleza antes mesmo de viajar. O saguão do aeroporto Pinto Martins foi transformado em arquibancada. Os torcedores disputaram cada metro para motivar os jogadores. Um grupo que está fazendo história e levou o time para a primeira semifinal internacional. Um encantamento em 3 cores. Um combustível a mais para a próxima conquista. A gente tem que procurar desfrutar o máximo possível dessa fase que o clube está vivendo. E a vaga na final não virá fácil. Jogar contra o Corinthians fora de casa é o mesmo que não vencer. Vamos a planejar, vamos a descansar e vamos a intentar poner toda nossa energia, tanto física como cognitiva, mental, nessa partida, como sempre fazemos. Mas tabu existe para ser quebrado. E os jogadores que se preparem, porque a torcida já prometeu fazer festa de novo. E o local é o que menos importa. Tá aí, então, hoje, jogaço de bola aqui na tela do SCC SBT. A partir de 9h15 da noite, a gente tem Corinthians e Fortaleza pela Copa Sul-Americana. Chegou a hora de comentário por aqui. Hoje, Theo José fala da situação do Flamengo e, é claro, da Copa Sul-Americana. Então, fala, Theo! Oi, Dominique. Oi, amigos do SCC. Hoje vamos falar sobre 2 assuntos. O primeiro, o Flamengo. O Flamengo, a qualquer momento, vai dispensar o Jorge Sampaoli. A decisão já está tomada, agora é acertar a multa. A multa dele, neste momento, é de 14 milhões de reais. O Flamengo quer parcelar, o treinador não, e também encontrar um substituto. O nome da vez é o Tite, mas o Tite gostaria de trabalhar só a partir do ano que vem. Agora os dirigentes estão tentando convencer o Tite a assumir a equipe neste momento. A qualquer momento, a demissão do Sampaoli vai ser divulgada oficialmente. Não acredito que ele se segure até o próximo final de semana. E o outro assunto, o início das semifinais da Copa Sul-Americana. Hoje um grande jogo que você vai curtir aqui no campo do SBT, aqui no campo do SCC, o Corinthians jogando em casa contra o Fortaleza. Um confronto que para mim tem um favorito, o Fortaleza, nos 2 jogos. Todos os ingressos na próxima semana no Castelão já foram vendidos. Agora, hoje, muito equilíbrio. O Fortaleza está jogando mais, o Fortaleza tem um melhor treinador e vive um melhor momento. Mas o Corinthians, na Neoquímica Arena, vai ter a seu favor a torcida. E a torcida do Corinthians sempre faz a diferença. Equilíbrio hoje. No confronto, eu vejo o Fortaleza um passo à frente do Corinthians. O jogo a partir das 9h15 aqui no SCC. E hoje tem estreante aqui na tela do SCC SBT.
Kleber Machado vai fazer essa narração ilustre, né? E a gente vai assistir com certeza, né, Gabi? Imperdível, né, Domi? Imagina. Obrigada pela sua participação hoje. Até amanhã. Até amanhã com todos os destaques da Sul-Americana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Domi. E agora tem intervalo. De volta com o SCC Meio-Dia, agora com a participação do Roberto Azevedo mais uma vez, condição meio-dia e 56, 4 para 1 da tarde, falar da Operação Mensageiro. Ex-prefeito de Pescaria Brava deixou a prisão, Roberto? Pois é. Qual é a relevância desse caso? Você está dizendo, mais um, não. Foram 9 prefeitos presos, um vice e um vereador. Só que o seu Davidson Souza foi preso em dezembro do ano passado. Para ser mais preciso, dia 8 de dezembro do ano passado, na primeira fase da Operação Mensageiro. E estava detido até ontem, quando foi solto. Ele renunciou ao cargo de prefeito de Pescaria Brava, ele que é do MDB, e também foi importante essa decisão, do lado jurídico, evidentemente, dele renunciar, porque aí ele sai do 2º grau de jurisdição, do Tribunal de Justiça, e vai responder no 1º grau. Ganha mais uma instância de recurso. Quer dizer, ele vai lá, responde o processo no 1º grau, pode recorrer ao Tribunal de Justiça e ainda pode recorrer mais uma vez ao Tribunal de Justiça colegiado e ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília. É mais o prefeito, mas vamos aproveitar essa soltura cheia de cautelares. Ele vai precisar usar tornozeleira eletrônica, não pode se ausentar, não pode sair 100 metros da casa dele, não pode ter contato com as pessoas que estão sendo testemunhas ou que fizeram delações, colaborações premiadas no processo, por aí vai. Vamos ver como é que está a situação dos prefeitos presos na Operação Mensageiro. O Henrique Saliba foi o primeiro preso, teve um mandato extinto. O Davidson, este que foi solto ontem, renunciou. Vicente Correia Costa, de Capivari de Baixo, bem pertinho ali de Pescaria Brava, renunciou também. Capivari fica do lado de Tubarão. Marlon Neuber, de Itapuá, esse foi o primeiríssimo, que inclusive esperaram ele voltar de uma viagem ao exterior para prendê-lo. Renunciou ao cargo. Juarez Ponticelli, de Tubarão, também renunciou. O vice, Caio Tokarski, que é o único vice-preso, também renunciou. Antônio Seron de Lages continua no cargo. Antônio Rodrigues, de Balneário Barra do Sul, também. Luiz Carlos Tamanini renunciou. Tem mais uma página, são 9 prefeitos, né, presos. O Luiz Shimoguri, de Três Barras, continua no cargo. Luiz Chiodini, de Guaramirim, renunciou. Adriano Pofo, de Ibirama. Patrick Correia, de Maruí. E o César Tassi, de Massaranduba, continuam no cargo. O Adilson Liskovski, de Major Vieira, teve um mandato extinto. Alfredo Dreyer, de Bela Vista do Toldo, continua no cargo. E o Felipe Voigt renunciou. O que está acontecendo com essa Operação Mensageiro? Houve um grande clamor, Ministério Público, com o GAECO e com o GEAC. O GAECO cuida do crime organizado e o GEAC cuida do combate à corrupção, exatamente. Eles fizeram uma limpa nas prefeituras. Fizeram uma limpa, um raio-x nas prefeituras de Santa Catarina. E eu vou adiantar uma coisa para vocês. Tem prefeito que não foi pego pela Mensageiro, que não dorme direito até hoje. Porque o investigado é uma empresa que presta serviço de recolhimento e destinação de lixo. E muitas cidades tinham esta empresa como referência. Agora, para você ser acusado, para você virar réu, precisa ter prova. Por isso, o Ministério Público, o seu Cleiton Ramos, chegou a estes 9 prefeitos, um vice e um vereador, fora empresários, ex-funcionários da empresa acusada, que estão envolvidos na operação. Deve parar por aí? Olha, tudo indica que até terminar a fase processual, até acabar o julgamento, podemos ter novidades. Boa, Roberto. Roberto Azevedo, com o seu comentário no SCC Meio-Dia. Gabriele Ravasco. Seguem os preparativos para a temporada 2023-2024 no Litoral Norte. Atenção, ambulantes, mais uma cidade está aí com as inscrições abertas para requerer o alvará. A Cris Pinheiro tem as informações de Balneário Camboriú.
Bom dia, Cleiton, Gabi, a você que nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia. Isso, para os interessados em trabalhar como ambulantes na faixa de areia das praias de Balneário Camboriú. As inscrições seguem até esta sexta-feira, dia 29, e devem ser feitas por meio do site da Prefeitura, que é o bc.sc.gov.br, na plataforma Undoc. É necessário preencher, claro, o formulário e apresentar toda a documentação exigida. Estão previstas 457 vagas em 14 atividades para trabalhar na faixa de areia. A fase de seleção e classificação dos participantes inclui, claro, o currículo por qualificação profissional, incluindo aí os cursos que são realizados ao longo do ano e oferecidos pela Prefeitura e, claro, tempo de experiência na área de atuação. Quem precisar de ajuda pode fazer a sua inscrição lá na Prefeitura, no setor de protocolo, das 8h30 da manhã ao meio-dia. Lembrando que a Prefeitura de Balneário Camboriú se localiza na Rua Dinamarca, número 320, no bairro das Nações. Lembrando, as inscrições para requerer o alvará para você trabalhar de ambulante na faixa de areia das praias de Balneário Camboriú segue até esta sexta-feira, dia 29. Volto com vocês no estúdio. Legal, vendedores ambulantes. Fazem toda a diferença, né? Imagina ir pra praia e não ter nenhum vendedor ambulante, como é que faz? Agora tem que ser dentro da lei para não ter problema. Tem muita gente que acaba indo de forma irregular. A fiscalização vai em cima. A gente já viu, já presenciamos briga de vendedores ambulantes disputando o espaço. E também, Gabi, um problema sério que teve no ano passado era que os vendedores irregulares, os ambulantes, deixavam seus carrinhos em terrenos baldios, próximos a praias, né? Por exemplo, Canasvieiras teve muito disso, e Ingleses também. A fiscalização foi lá e acabou agindo rapidamente, e principalmente nessas cidades aí, ó, Balneário, Floripa começou hoje também, todo o processo de seleção. Agora eu fico pensando, né? Já pensou você tá lá, Balneário Camboriú, como vendedor ambulante, aí chega no guarda-sol daquele, tem um rapaz lá de bonezinho. Aí você olha, vai uma aguinha de coco, é o Neymar. Imagina a gorjeta, deve ser boa, né? Isso porque ele tá com um apartamento ali na praia, baratinha, né? a cobertura dele. Quantos milhões? 60 milhões. Super fácil ser vizinha do baratinha, Neymar. a cobertura do Neymar, 60 milhões. Imagina o condomínio. Por isso, gente, você aí de casa, se quiser trabalhar como vendedor ambulante, faça aí o pedido para retirar o alvará. Já está aberto aqui em Florianópolis, Balneário Pissarras e também Balneário Camboriú, né? Penha também já abriu. Também, exatamente. É isso. Cidades aí que bomba no verão, né? Bomba, é uma hora de ganhar um dinheirinho extra aí para quem, né? Tem pessoas que esperam um ano inteiro por esse momento, mas é só fazer certinho, retirar o alvará para trabalhar tranquilo nas praias aí no fim de ano. Por falar em tranquilidade, o contorno viário oeste de Chapecó vai ser fechado durante o dia após a realização da EFAP 2023. Acho que aí não vai ter tanta tranquilidade assim. Não, o motivo disso, gente, vai ser o começo ali das obras de revitalização e ampliação da rodovia. O repórter Felipe Bastos tem a informação. A previsão era de começar os trabalhos ainda nesta semana, mas após uma reunião realizada na Prefeitura, ficou decidido adiar o início para não prejudicar o tráfego de veículos para a EFAP. Uma das opções era manter o tráfego de caminhões pesados com interrupções, mas por questões de segurança e para maior agilidade das obras, foi escolhido então adiar o início das obras e fazer o bloqueio total, das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. Durante a noite, nos domingos e dias chuvosos, o tráfego ficará liberado pelo contorno. O secretário Valmor Scolari destacou que os motoristas vão precisar buscar vias alternativas, como as ruas General Osório e Antônio Morandini. Ele destacou ainda que, além da revitalização dos 7,5 km, o contorno terá cerca de 3 km de terceira faixa, o que vai melhorar a mobilidade urbana de Chapecó. O prazo de execução da obra é de 10 meses e o investimento de mais de 20 milhões de reais.
A nossa equipe vai continuar acompanhando essa obra importante que vai melhorar e muito o tráfego de veículos aqui em Chapecó, com previsão então de bloqueio total logo após a EFAP. Voltamos ao estúdio. Cleiton, quando encerrar o SCC Meio-Dia, você pega, fica sentadinho ali no banquinho para assistir Sempre. o Tarde é Nossa. Hoje, a partir da Sempre. 1h15, a gente vai falar sobre a separação dos famosos, vários, hein? É verdade. Essa semana. Quem passar do mês de setembro casado, acho que fica pro resto da vida. Aquela que canta que você foi fazer no mato, Maria Olha, Chiquinha. essa que mais separou. chocou, é verdade. Aquela que canta Vamos Pular. É. Ah, A gente vai trazer esses assuntos e também, já ouviu falar em lipedema? não. É uma gordurinha acumulada. Tem pessoas que têm facilidade de acumular gordurinha em algumas regiões do corpo. A gente pode ver se é seu caso, Cleiton. Isso pode ser uma doença. A gente vai, não o seu caso, mas lipedema. A gente vai falar isso no A Tarde é Nossa, a partir da 1h15. A gente espera você. Agora, vamos do quadro Se Doar Faz Bem. Hoje vamos mostrar a história do grupo Entre Laços. O grupo de terapia coletiva foi criado por professores e estudantes do curso de psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina e recebe mulheres de várias cidades catarinenses de forma gratuita, é isso? É isso, o Olha. intuito, gente, é oferecer apoio e espaço para troca aí de experiências. Você vai entender mais desse projeto inspirador na reportagem de Júlia Matos. Eu ando bem sozinha, mas com você ando melhor. Esse é o lema da roda de conversa Entre Laços, do curso de Psicologia da UFSC. O grupo é voltado para acompanhamento e orientação psicológica de mulheres. Ele começou durante a pandemia, quando o isolamento interferiu na rotina, nos costumes e no dia a dia de todos. Para muitos, um momento de reflexão. Foi durante a pandemia, porque a gente percebeu que as mulheres estavam sofrendo com a solidão, além do sofrimento relacionado à pandemia, mas uma sobrecarga muito singular ao papel da mulher na sociedade. Os encontros são direcionados por uma estudante e profissionais da psicologia. Aqui não são tratados problemas individuais. Por ser uma espécie de terapia coletiva, os encontros são pautados por questões enfrentadas por todas. É muito fluido, então elas vão trazendo os temas, além da gente pincelando, né? Mas é muito feminismos, interseccionalidades, a solidão da mulher, a sobrecarga, questões relacionadas à maternidade, enfim, é bem variado. O encontro começou online e por 2 anos a telinha do computador precisou ser o suficiente. Durante esse período, muitas mulheres entraram para o grupo, trocaram experiências e, em alguns casos, convidaram outras mulheres para participar. Mas, com o fim da pandemia e os fortes laços criados entre elas, surgiu a necessidade de se ver pessoalmente. E olha que aqui elas deram um jeito. Quando a gente percebe que o grupo é um espaço de fortalecimento e que dele, inclusive, muitas mulheres nos procuram posteriormente para atendimentos individuais, para um acompanhamento institucional específico, a gente percebeu que a metodologia era uma metodologia eficaz para que mulheres compartilhassem as suas questões, as suas aflições, as suas vivências. Então, quando algum curso nos sinaliza que existe alguma questão de violência, algum debate que tem acontecido de forma mais frequente no grupo, a gente então propõe rodas itinerantes. A rede de apoio, que é criada a partir das experiências compartilhadas no grupo, se multiplica com a ampliação do projeto, que hoje recebe pessoas de dentro e fora da universidade. Cerca de 47 mulheres estão inscritas como participantes fixas, mas só este ano, mais de 180 já foram atendidas no grupo. O nome do grupo já diz, né? Entre Laços. Então, uma vai se tornando um ponto numa rede de apoio da outra e, como eu disse, isso vai expandindo para além desse encontro, né? A meta é expandir ainda mais o projeto, que continua de forma híbrida, com encontros virtuais e presenciais. O sonho de todas aqui é fortalecer ainda mais esses laços que, apesar de novos, podem mudar a vida de muitas pessoas. Convidamos todas as mulheres, alunas, docentes, técnicas administrativas, servidoras em geral, comunidade externa, para participar do nosso grupo. Os encontros virtuais são às segundas-feiras à noite, de 8 às 9h30. E existe um fluxo contínuo na entrada, não tem uma necessidade de um período de inscrição aberta. Faz a inscrição lá, espera a gente entrar em contato, passa por uma entrevista inicial, então passa a participar do nosso grupo. São todas muito bem-vindas. O grupo vai muito além daquele encontro. Então, uma das participantes já falou, isso não é o fim, é o começo de algo bonito.
Como as questões discutidas nesse grupo vão além das experiências femininas, o curso decidiu criar uma roda de conversa, desta vez destinada aos homens. Opa! Olha aí! O nome do projeto é Refletindo Masculinidades. Funciona de forma online e é aberto para toda a comunidade. Pode ajudar na convivência aí, né? Familiar, com os amigos. Legal, muito bacana. Agora a gente vai falar daquela campanha que nós aqui do SCC-SBT estamos realizando para ajudar os irmãos, o Anthony e o Henry, que são gêmeos. A gente está fazendo essa campanha para doação de leite e fraldas, que pode ser feita em qualquer sede do SCC-SBT do estado. É isso, são itens essenciais para esses bebês. A família é carente, o pai está desempregado, então a gente está arrecadando esses itens básicos. Fralda RNP, leite Nanconfor 1 de 0 a 6 meses. Você aí de casa, se quiser doar, fazer também a contribuição, é só levar um desses itens a qualquer sede do SCC-SBT aqui de Santa Catarina. O QR Code eu sempre erro o lado, Cleiton, você já está sabendo... É aqui, ó. O QR Code que aparece aí na tela, gente, é só pegar o celular e apontar para esse QR Code. Lá tem todos os endereços das sedes do SCC-SBT, aqui de Florianópolis, no Morro da Cruz, em Itajaí, ali no centro da cidade, aí tem Criciúma. É muito simples, você também pode entrar nessa rede de solidariedade junto com a gente. Lembrando que esse bebê, um deles, né, é o que estava no jaleco daquela fisioterapeuta no hospital de Itajaí e ficou 41 dias ao lado do irmão na UTI. Bora ajudar, porque ajudar faz bem, não é verdade? Vamos lá, todos juntos nessa? E faturar também faz bem. É isso, é a hora do intervalo. Finalizamos por hoje, Cleiton. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Vem, se liga. Ah, o moço da vinheta canta melhor. Você de casa, a tarde é nossa a partir de agora.